Olá, gente linda, que bom ter vocês aqui mais uma vez. Meu nome é Carla Hermeles, vivo na Alemanha há 17 anos, moro com meu marido, nossos 3 filhos, e meu objetivo com cada vídeo, mesmo que de forma sutil, é restaurar os valores da família. No vídeo de hoje eu quero contar para vocês sobre um problema de saúde que eu tenho, que eu descobri há mais ou menos 5 anos atrás, e é um problema raro. Nenhum médico deu um diagnóstico claro, estamos ainda em fase de exames, mas esse é um problema hereditário. A minha avó teve esse problema, o meu pai e agora eu. O que me preocupa é que no caso da minha avó, ela já era idosa quando a doença realmente se manifestou de forma mais agressiva. O meu pai está na casa dos 70, no início dos 70 anos, eu estou no início dos 40, então no meu caso me preocupa porque está começando muito cedo e eu sei aonde isso pode parar. Então, por isso eu venho contar para vocês. De repente vocês conheçam mais alguém que tem esse problema e pode me dar uma luz. Olha, Carla, o tratamento pode ser esse, o nome do problema é esse, meu médico descobriu. Então vamos lá que eu vou contar para vocês como tudo começou. Quem me conhece, né, sabe que eu sempre fiz assim. Sempre. Eu corto muito isso nos vídeos, né? Porque às vezes estou falando com vocês, de repente me dá um pigarro. E eu preciso consertar a garganta antes de continuar falando. Mas até então isso nunca me preocupou, embora eu tenha isso já há muitos anos, desde bem novinha. Então eu relacionava assim incômodos na garganta a alergias, né? Nunca me preocupei com isso, nem era para me preocupar. Mas um ponto que me chamou a atenção, que até então eu não estava relacionando a essa doença, mas que tem a ver, é que toda vez que a gente almoça, às vezes nós somos convidados para almoçar na casa de alguém, ou almoçamos na igreja, ou estamos numa festa, todo mundo comendo, feliz, eu sou sempre a última a acabar. Daí o pessoal sempre brincava comigo, Carla, você come pra caramba, todo mundo já acabou e você continua comendo. Eu sempre levei isso na brincadeira. Inclusive eu era a primeira a falar, gente, esse aqui ainda é o meu primeiro prato, tá? Não é o segundo nem o terceiro, que o povo estava já repetindo e eu ainda no primeiro prato. Sempre levando tudo na brincadeira, mas eu como e sempre comi muito devagar. E as pessoas falavam, não, Carla, isso é bom, isso é saudável. Realmente eu sei que é bom e que é saudável comer devagar, então nunca me preocupei com isso. Há quase 5 anos atrás eu estava na casa da minha sogra, ela preparou um almoço, ela fez um frango de forno, legumes, ela fez uma comida bem gostosa. Nós estávamos à mesa comendo, eu, meu marido, as crianças, a minha sogra, meu sogro, meu cunhado, todo mundo na mesa comendo. E daí a Melissa falou assim, mamãe, toda vez que você engole faz barulho. Aí eu engulo, faz barulho. Aí todo mundo ficou em silêncio, que eles estavam esperando eu engolir a próxima garfada para ouvir o barulho, né? Aí até eu fiquei meio curiosa. Aí peguei a garfada e engoli. Quando eu engoli, o barulho era muito audível. Como que eu nunca tinha percebido isso? Assim, era bem audível. Descia assim. Inclusive, eu fiz até uns vídeos pra mostrar pro meu médico eu engolindo e fazendo esse barulho. Eu só falei, gente, vocês também quando engolem fazem barulho? Não, cara, ninguém faz barulho quando engole. Aí eu falei assim, gente, para, agora eu quero ouvir. Todo mundo engolindo aí um pedaço da carne. Ninguém fazia barulho. E quando eu engolia, parecia que a comida estava passando rasgando assim na garganta, né? E daí eu comecei a observar que muitas vezes, dependendo da comida, para eu engolir bem, eu tinha que tomar um pouco de líquido. Daí em diante, os sintomas começaram a ficar mais marcantes. E eu comia uva, e para engolir a uva eu tinha que beber alguma coisa, porque a casca da uva ficava aqui entalada. E eu sentia, é uma sensibilidade da região que eu sentia a uva aqui. Eu sentia pedaço da casca da uva aqui entalado. E a uva não descia. Eu tentava engolir, e a uva não descia. Daí o que eu fazia? Tomava água, né? Nesse momento que eu comecei a de repente perceber tudo isso, eu fiz uma conexão com a minha avó. A minha avó, já na fase, né, adulta, mais para meia idade, ela começou a desenvolver esse problema mais intensamente, porque ela também já tinha certos sintomas que eu estou descrevendo que eu tenho hoje. Minha avó começou a ter dificuldade para engolir os alimentos. E ela sempre se engasgava, comendo comida, sempre se engasgava. Ela fez alguns exames, não deu nada, não dava nada, não é nada. Com o tempo, a minha avó só conseguia tomar sopa. Ela não conseguia mais comer o alimento no estado sólido, só tomar sopa. Então era aquela sopa de legume, bem ralinha, tudo mais. Com o tempo, ela só conseguia tomar sopa batida no liquidificador. A minha avó só podia se alimentar com alimentos pastosos. E, obviamente, ela começou a perder muito peso com isso.
Ela já não podia mais comer pão, não podia comer um biscoito, não podia comer um bolo, ela se engasgava. E se engasgava mesmo. E fazendo exames, e não descobriam nada. Não tem nada, não tem um tumor, não tem nada. Eu não sei, não posso dizer que foi um erro dos médicos de não terem levado isso muito a sério. Eu não sei, porque meu pai levava minha avó para fazer exames, para os bons médicos, para hospitais. Eles realmente correram atrás de resolver o problema. Só que minha avó estava ficando cada vez mais idosa e mais enfraquecida, ao ponto de uma cirurgia ser inviável para ela. Ela poderia não aguentar a cirurgia. E a minha avó já não comia nada, ela só bebia. O alimento não podia nem mais ser pastoso, tinha que ser líquido. E o mais grave é que ela estava perdendo tanta massa muscular que a minha avó só tinha o osso e a pele por cima do osso. Ela não tinha mais massa muscular, ela estava só pele e osso. Uma das vezes que eu fui ao Brasil, a minha avó pesava cerca de 37 quilos. Eu fiquei tão angustiada, eu não falei muito, né, sobre o problema, eu não queria que ela sentisse o meu choque, mas dava para contar os ossos dela. Eu lembro que ela foi trocar de roupa perto de mim e eu vi as costas dela, dava pra contar as vértebras, assim, os ossinhos dela, sabe? E aquilo, assim, me deixou muito chocada. Então, no momento que eu comecei a perceber os sintomas em mim, eu já entendi que eu tinha herdado da minha avó essa doença. E a minha avó, infelizmente, faleceu por não poder mais se alimentar. Ela tinha condições financeiras para ter a melhor alimentação. Meu pai cuidou da minha avó, dando sustagem, susteína, um monte de coisa lá, mas tudo líquido, tudo bem líquido mesmo. E às vezes tinha que preparar tipo 1 litro para ela conseguir tomar um copo, porque entrava e saía para poder ficar pelo menos um copo. Então foi muito triste, porque a minha avó era uma mulher tão vigorosa, sabe, tão forte, tão cheia de vida, e ela se foi por não poder se alimentar. E não é só isso. Além dessa dificuldade para deglutir, para engolir, forma na nossa garganta um muco muito espesso. Principalmente à noite, na hora de dormir, né, que a gente deita. Então começa a formar esse muco na garganta. E a gente não consegue engolir. A gente tem que levantar e pôr isso para fora. A gente não consegue engolir, mesmo forçando muito, aquilo não desce. Como se fosse uma cola, uma coisa muito espessa, muito visguenta, que fica grudada aqui. Meu pai tem sofrido muito com isso, né, com o problema de deglutição, com o problema desse muco, engasgos, até na hora de até dormindo a gente pode engasgar, né, até dormindo. Graças a Deus eu não estou ainda nessa fase do muco, mas já me aconteceu umas 3 vezes. Então, muitas vezes eu acabo de me alimentar e sou obrigada a beber um líquido para limpar a minha faringe, porque ali há resíduos de alimento e eu tenho muito medo desses resíduos causarem uma inflamação. Eu procurei um médico, inclusive o nosso médico de família. Ele é uma pessoa que nós conhecemos também fora do ambiente de trabalho, então ele demonstrou um interesse imenso em me ajudar. Ele falou assim: Carla, vou te mandar agora para o hospital para você fazer. Não consigo lembrar agora o nome do exame, mas eu vou escrever aqui. É uma sonda que passa pela boca, eles vão filmando até o estômago, porque a intenção era ver se eu tinha um tumor impedindo a passagem do alimento, né? E claro que eu fiquei muito tensa ao fazer esse exame. Daí perguntaram se eu queria só um remedinho para ficar meio grogue, assim, ou se eu queria anestesia geral. Eu falei, não, geral, porque, gente, eu amo anestesia geral. Eu tomei umas 4 vezes na minha vida. E é assim, adoro acordar e passou, acabou tudo. Eu não fico traumatizada. E daí, não, dá geral mesmo e pronto. Eu não vi nada que eles fizeram, mas quando eu acordei, assim que eu recuperei a minha capacidade de pensar, eu perguntei logo, tinha tumor? Não, não tinha tumor, não tinha nódulo, não tinha nada. A gente não encontrou nada. É desesperador. Por um lado, você tá feliz porque não tinha tumor, não tinha nada. Mas por outro lado, o que é? Qual é o meu problema, né? E daí agora o médico falou, olha, cara, vamos fazer o seguinte, eu vou te mandar pro hospital. Você vai comer, você vai estar engolindo alguma coisa e daí nós vamos vamos filmar essa região internamente enquanto você está comendo, para ver como que é o funcionamento da sua musculatura. Esse vai ser o próximo passo, né? Eu tenho que marcar ainda a consulta. Infelizmente, gente, às vezes eu sou muito relapsa com a minha saúde, eu deixo para depois. Ai, não acho tempo para ir no médico, mas enfim. Eu sei que uma doença evolui e sei que a coisa pode ficar ainda muito séria, mas é isso que eu queria contar para vocês. Se vocês conhecem alguém que tem um problema semelhante, que tem experiência, podem me contar aqui, tá bom? Se você é médico e conhece essa doença, o meu médico disse que é uma doença rara, que não tem nome. Eu acho que foi a mesma coisa que minha avó também ouviu no Brasil. Não tem um nome para essa doença, porque não tem um estudo para isso, porque é raro.
né? Tem pessoas que realmente têm problemas para deglutir, mas aí isso pode ser emocional. Existem diversos fatores, pode ser um tumor, né? Mas assim, do nada, o médico falou, Carla, você tá estressada? Eu falei, não, doutor, não tem nada a ver com estresse. Não é sempre que eu engulo e faz barulho. Eu percebo que tem época que isso se apresenta ainda mais. Tudo que eu engulo faz barulho. Tem época que não. Eu não sei o porquê que isso varia dessa maneira, né? Não é sempre que eu tenho dificuldade para engolir, a ponto de ter que tomar uma água para o alimento descer. Não é sempre que isso acontece, mas é época que acontece muito, com muita frequência. Agora, há certos alimentos que realmente não adianta eu querer comer sem beber, que não vai dar certo, que é laranja, o bagaço da laranja, né? A uva, às vezes a carne, alguns alimentos que a gente mastiga, mas não tritura muito bem, mesmo mastigando bastante, gente, fica ali um pedacinho. E uma coisa interessante é que eu não consigo fazer esse movimento de empurrar o alimento para baixo, mas eu consigo fazer ele voltar daqui para a boca. A casca da uva, por exemplo, eu consigo fazer o movimento contrário. Isso é uma coisa muito estranha, muito. Eu faço assim, igual as minhas ovelhas ali, né, que ruminam, e a casca da uva volta para a boca. Ai, Carla, que nojento você falar isso. Eu tenho que falar sobre isso sim, porque é a minha doença e eu quero achar solução para isso. E não é nojento porque eu acabei de engolir, tá limpo ainda. Eu espero que nenhum dos meus 3 filhos herdem isso, porque é bem complicado, né? Eu tenho que fazer a minha parte, que é buscar os médicos e entregar nas mãos de Deus aquilo que a gente não consegue resolver, não consegue fazer. Mas a minha parte hoje é buscar ajuda. Você conhece alguém que tem esse problema? Na minha humilde opinião, que isso tem a ver com perda das funções da musculatura, né, que empurra os alimentos para baixo. Porque como é que o alimento desce? Quando você engole, a pressão fica só aqui. Como é que ele chega? Como é que ele vai daqui até o seu estômago? Já pensou nisso? Que força que empurra esse alimento daqui até o estômago? Movimento peristáltico. Será que eu estou perdendo isso? Será que essa doença tem a ver com o movimento peristáltico, que é o movimento que empurra o alimento para baixo? Eu acredito que eu esteja perdendo esses movimentos e por isso eu não consigo fazer com que o alimento desça facilmente até o meu estômago. Gente, não esqueçam de dar o nosso like aí, tá bom? Que é um presente pra gente. Ou dá um dislike, porque também... Que dá dislike o quê, menina? Aqui, ó, falando que se não gostar do livro, dá um dislike. Rapaz... Mas não vou dar dislike no meu vídeo. Para com isso, menino. Gente, se vocês gostarem do vídeo, dê um like, que a gente vai ficar muito feliz. E não se esqueça de deixar o comentário de vocês. Amo ler os comentários de vocês. Amo. Eu não consigo responder a todos, vocês sabem disso, mas eu leio todos. E eu agradeço muito a vocês pelo carinho, por estarem aqui.